Tentaram, né? Mas, como diria Chapolin Colorado, não contavam com a minha astúcia, ou no caso, não contavam com a sagacidade da diretoria do Flamengo e se manter firme, se posicionar de uma forma correta contra o que tentaram aplicar, que era de simplesmente, sabe, eu não quero usar uma palavra muito forte pelo nível do canal, mas vocês entendem, né? Tentaram tirar as propriedades do Flamengo e as coisas ficaram às claras agora no programa Finanças do Esporte, numa discussão, no bom nível, tá? Entre PVC com aquele discurso dele lá, que só ele acredita, e acho que nem ele mais, e o Rodrigo Matos, que trouxe o documento, literalmente colocando lá o que estava escrito, quais as propriedades comerciais que iam ser negociadas, e aquele papo que era o memorando de a parte organizacional e a parte comercial, balela, só a parte comercial, inclusive no memorando dizendo que se a liga não saísse, os clubes teriam que negociar durante 10 anos essas propriedades, né? E não era um memorando de intenção, não, era de compromisso, se assinasse, teria que ceder, né? Mas, como eu disse, não estavam contando aí, tentaram controlar uma narrativa, a imprensa pressionou o Flamengo, que se posicionou claramente contra, e aí a gente tem que fazer também os devidos reconhecimentos dessa diretoria, ao BAP, que desde o início foi o único que se posicionou contra, e aquele discursinho lá de que, sabe, não, é só o Flamengo, nada, o Flamengo saiu e teve uma debandada, todo mundo foi saindo na ordem de quem ganha mais. O Flamengo ganha mais, saiu. O Corinthians ganha mais, saiu. A Leila, que estava por trás desse documento, saiu também oficialmente agora. E, poxa, mais um ponto, né? Que essa questão aí dessas negociações, dessa questão das propriedades, eu fiz um vídeo a respeito hoje, mais cedo, falando que a camisa do Flamengo, em função de ser uma das receitas mais relevantes na conta de receitas recorrentes, seria também objetivo da Libra LFU, assim como eu venho falando desde o ano passado. Gente, a gente está focado na questão dos direitos de mídia, o próximo passo é focar nos direitos digitais, nas propriedades digitais dos clubes. O Flamengo é o que mais cresce, tá lá no memorando, mas muita gente ano passado falou, não, Diogo, não tem nada a ver, tá lá. Como eu falei também hoje da camisa, o pessoal, não, tá exagerando. Bom, tem muita coisa lá listada nessas propriedades que podem fazer alusão sim às camisas. 14 propriedades, nada de organização de liga. Tentaram literalmente aplicar, né? E aí, gente, a verdade vai vindo à tona, porque as coisas vão chegando, né? E essas narrativas, esses discursos vão se desconstruindo. Até o PVC, ele não consegue mais defender o indefensável e cada vez mais feio fica esse discurso, quando na verdade não existe união de clube nenhuma. Existe um interesse muito claro de você tentar, sabe, tirar vantagem. Esse é o ponto. Eu vou te explicar exatamente o que estava no documento e por que o Flamengo deu a volta nisso daí e quem quis aplicar caiu. Literalmente do cavalo, né? O PVC caiu do cavalo porque parecia que nem ele sabia do documento em si. E o documento muito contrário do que a mídia divulgou. É sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço sua ajuda para que se inscreva no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque você deve receber notificações dos próximos vídeos, só se ativar o sininho. Dá o like, o joinha, para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo, distribua para um número muito maior de pessoas. Claro, aí com um hype, né, que é mais um ponto que você pode aí ajudar o canal e eleva e aumenta ainda mais a performance do vídeo na plataforma do YouTube, toca ainda mais pessoas, o hype e o like juntos. Então, poxa, é muito importante, eu já te agradeço antecipadamente. Então, hype esse vídeo, comente se você gostou, se você não gostou, ou se tem alguma dúvida, não tem problema, é importante interagir, então participe, comente. A gente utiliza muito seus comentários para produzir conteúdo, a gente dá importância para o que você pensa, como você opina, a gente interage, o famoso produto demand, ou seja, a gente dá relevância para a audiência, então participe, em especial esse vídeo, comente para gerar repercussão, que esse é um assunto de interesse de todo rubro-negro, para a gente sempre colocar o contraponto, tá bom? Compartilhe com seus amigos nos grupos de WhatsApp
e vamos voltar ao tema do vídeo, indo direto ao ponto. Gente, essa discussão, ela está cada vez mais intensa, e é importante a gente colocar, tem um programa que eu acho que o nome é Pingo nos Is, então eu vou puxar o nome desse programa para fazer essa frase aqui, a gente tem que colocar os pingos nos is, literalmente. E cada vez mais vem se desconstruindo uma narrativa. E eu venho batendo nesse ponto, ó. Eu falei que as propriedades digitais, já ano passado eu venho falando isso, eu venho recebendo crítica. Quando acontece, o pessoal vai lá e reconhece. Eu não tenho fontes, tá bom, gente? Alguns, assim, tem gente aqui que é inscrito no canal, que é super de boa, que tem fontes, contatos, tem gente que é conselheiro do clube e dá audiência aqui pro canal, então de vez em quando me procura, passa umas informações e eu compartilho, obviamente, mas eu não sou jornalista, não sou, mas eu compartilho as informações, mas eu trabalho com premissas, a gente vai analisando cenários e esses cenários, eles vão, é muito claro, eles vão te norteando, te direcionando para o que vai acontecer. E essa questão das propriedades era batata, como a propriedade digital era batata, a Flamengo TV é o que mais cresce, como a questão das camisas também será batata ou já está sendo. Né? Então deixa eu explicar direitinho, quem viu o programa Fernando do Esporte está lá, que esse documento, que a priori era um documento de discussão de parte organizacional e parte comercial. É um memorando com as duas coisas, uma coisa está ligada com a outra, e o Flamengo logo, ó, amigo, o Flamengo botou na mesa e falou, não vou assinar esse negócio aí, pode esquecer, ó, tô lixando para vocês, pode brigar e brincar com isso daí, né? Pronto. E aí aquilo que eu falei. Primeiro discurso da mídia tentando controlar uma narrativa, desculpa, mas é isso, tentando vender o Flamengo como vilão, o Flamengo não quer participar da Liga. Não, meu amigo, queria que o Flamengo cedesse 14 propriedades, a gente vai já entrar nelas. E aí o Flamengo passou a seguinte mensagem, olha, eu tô fora, eu represento 25% das receitas, se vocês quiserem continuar essa brincadeira aí, o segundo que mais recebe é que vai distribuir pra galera. Corinthians é ser o garotinho paga-lanche da escola. Sabe aquele garotinho paga-lanche pra todo mundo? Seria o Corinthians, Flamengo não, né? O Flamengo saiu dessa e falou, ó, eu não tenho vocação pra garotinho paga-lanche não. Pode ir, Corinthians. O Corinthians olhou para lá e para cá, ligou pro Flamengo e falou, ei, eu tô fora disso, até porque eu fui para a LFU para receber os privilégios que eu não tive na Libra, que o Landim aceitou e manteve lá com a Libra, pagando mais pro Palmeiras e pro São Paulo, né? Quem ficou feliz com o Landim, que deve receber ali com tapete vermelho, é a Leila Pereira e o Casares, lá do São Paulo, e ainda o cara de pau do presidente, do dono da SAF do Atlético Mineiro, que ainda criticou o Flamengo. Mas vamos lá. Então o Corinthians pegou e falou também, tô fora dessa brincadeira aí, tchau pra ti. E aí quem seria o garotinho paga-lanche, já que o Corinthians é o segundo que mais tem receita, quem seria o garotinho paga-lanche? Fala pra mim, quem seria? Leila Pereira. Te pergunto, a Leila Pereira tem vocação pra garotinha paga-lanche? A gente vê que não, né? Então ela ficou, até porque ela tinha tido o discurso inicial, né? O discurso inicial de formar esse memorando, ela que estava por trás nesse sentido aí, não era outro não, era ela, tá? Junto com Casares, assim como teve na Libra, né? Desse memorando, mas quando viu que o Flamengo saiu, que o São Paulo saiu e que ia sobrar para o Palmeiras, lá no Mundial começou a conversa, não, veja bem, temos que rediscutir. Eu falei, trouxe aqui, fiz um vídeo a respeito. E aí o PVC, não, a Leila Pereira que vai decidir o futuro da Libra, da Liga. Que Leila Pereira? Quem vai decidir o futuro da Liga é quem recebe mais, o Red, referência, Flamengo. Bom, Leila Pereira voltou e o que aconteceu? Te pergunto, deu para trás. Não, esse documento tá inócuo. Inócuo? O que é inócuo? Inócuo é uma frase que, se eu estou pronunciando correto, eu acho que eu estou com problema de dicção. Inócuo. É inócuo. É uma frase que diz que não diz nada com nada. O documento não diz nada com nada. Essa é a definição de inócuo. Inócuo. Mas como se diz nada com nada se foi ela mesma que formulou esse documento? Estranho. Bom, mas aí a gente vai ver o documento lá com as 14 propriedades. Meu amigo, fala de marketing esportivo. Fala de propriedades digitais. Entenda-se, entre parênteses, Flamengo TV, tá bom? A partir desse momento, a Liga vai pegar a Flamengo TV, olha, deixa que eu cure de todas as propriedades digitais que tu tem aqui. Tira o João Guilherme, tira o Daniel Boaventura, sei lá. Eu que vou mandar nessa jossa aqui. Ou pelo menos as receitas. Bom, enfim, claro.
Propriedades digitais, marketing esportivo, o que mais? Gente, era tanta coisa, 14 itens, é o que eu me lembro de mais importante, direito de TV, a gente já sabe, de mídia, né? Mas um monte, mas assim, pra gente focar aqui em alguns, placa de publicidade, marketing esportivo. E aí diz ainda que os clubes eram obrigados, não é que é o memorando de intenção, assinou, tu era obrigado a ceder essas propriedades, ainda que não tivesse liga, e que a liga ia ser discutida depois de ser discutida a liga, a questão técnica, ou seja, não era formação de liga coisa nenhuma, gente. Era só um documento para pegar as propriedades do Flamengo e pronto, simples tal qual, e colocou lá marketing esportivo, né? E botou lá também propriedades digitais, ou seja, marketing esportivo tu pode incluir todos os patrocínios do Flamengo, tu pode incluir venda de camisa, porque você vai discutir depois mais no detalhe, mas tá te comprometendo ali. Olha o pano para manga, a discussão que tu vai arranjar lá para frente. E fala que a divisão ainda não é certa, 40% igual, 30% em audiência, que vai ser discutido depois. Ou seja, primeiro você assina, não é um memorando de intenção, é um contrato de cessão. Tá lá, o Rodrigo Matos colocou, né? Colocou, descreveu lá, é um documento de cessão. Diferente de memorando de intenção. Memorando de intenção, eu tenho a intenção de ceder e depois a gente conversa. Não, meu amigo, assinou, já era, tá? Como é que tu vai assinar uma coisa que tu não sabe nem como é que vai ser distribuído? Olha, 40% por igual, 30% por mérito esportivo e 30% por audiência, que vai ser discutido depois como é que vai ser essa audiência. É brincadeira, é muito cara de pau. E cara de pau também é saber que a Leila, o Palmeiras estava por trás disso desde a Libra e agora deu uma de esperto. Não, o documento é inócuo, não faz sentido, inócuo quer dizer nada com nada. Mas como se estavam por trás? É o mesmo CEO que responde ali para a Libra que fez os documentos do direito de mídia. Não revisaram antes? Não revisaram antes? Claro que sim. O discurso antes é que os clubes estavam unidos. Pode pegar as declarações da Libra, elogiando, memorando que os clubes estavam unidos, elogiando. Aí um mês depois que Flamengo sai, Flamengo desiste, Corinthians desiste, agora o documento é inócuo, ou seja, não diz nada com nada. Mas como que ele era bom antes do Mundial, quando acreditavam que o Flamengo ia participar, de que o Corinthians ia participar? Como? Como? Gente, não tem ponto sem nó. Lembra dos 60 milhões que a Libra ofereceu para o Flamengo? Que todo mundo falou, o BAP tem que aceitar, porque diminui o prejuízo. Eu falei, não vai aceitar, porque isso significa ter que se comprometer lá para os próximos ciclos de faturamento, que a Libra não está fazendo isso porque ela é boazinha, queria justamente que o Flamengo se comprometesse. Eu falei, o Flamengo não tem que aceitar. O Flamengo não aceitou justamente por causa disso, porque ele não ia se comprometer com essa aberração que estão colocando na maior cara de pau. O Paulo Vinícius Coelho, na tentativa dele de tentar, eu não digo atacar o Flamengo, porque ficou tão ridículo que ele teve que atacar a própria Leila Pereira e não falar mal do Flamengo, porque o Flamengo se posicionou de forma clara. Né? O Flamengo falou desde o início, não vou, e a Leila Pereira ficou enrolando, porque estava esperando a reação de Flamengo e de Corinthians. Na prática, é cada um querendo dar uma de esperto, né? Ou, exatamente, cada um querendo dar uma de esperto. Não tem união não, gente. Lembra da Liga União 87, Copa União 87? Todo mundo. Ali sim o Flamengo foi ingênuo. Ali sim o Flamengo foi ingênuo. Porque se pega o Sport, ganhava de 8-0 com aquele time do Zico, o Sport, que era da segunda divisão. Ali sim o Flamengo foi ingênuo. Mas, desculpa, para quem não conhece essa diretoria do Flamengo, eles podem ter todos os defeitos, tá? E ninguém é perfeito. Mas eu vou contar um segredinho. Besta, eles não são. Isso eu posso assegurar. Bestas, eles não são, né? Agora, o que aconteceu? O Flamengo literalmente não aceitou, deu a volta, porque passou a bola para Corinthians, que deu a volta, passou a bola para Palmeiras, tá aí, a bola tá contigo agora. E aí ela teve que voltar, dar para trás, justamente naquilo que ela ajudou a preparar. E veio com essa desculpa esfarrapada que todos agora estão criticando. Ou seja, ela conseguiu inverter até a narrativa da mídia que era favorável a ela. Né? Agora ela conseguiu inverter, porque deu para trás em algo que ela mesma tinha iniciado. E o Flamengo se fortalece muito nesse sentido, porque definitivamente agora não vai avançar com a Liga, que não era nem Liga
de verdade, aquilo ali era só uma aplicação. Não tinha nada do documento falando sobre liga, arbitragem, gramado, padronização técnica, alguma coisa, não tinha nada. Era só um documento de cessão de propriedades. 14. Eu listei algumas aqui, tem outras. Né? Então não tinha nada de liga. Era um documento de cessão. E o Flamengo, de uma forma muito correta, se posicionou contra e agora ele finaliza por ver esse processo. A liga, na minha opinião, deve sim acontecer, é importante que aconteça em termos de produto, de você trabalhar um produto melhor, embalar melhor esse produto, preparar melhor esse produto, cuidar melhor desse produto, da parte técnica organizacional, não necessariamente da questão comercial, a não ser que seja uma coisa boa para todos. E no caso do Flamengo, como eu digo, você pode ter uma negociação coletiva que gere ganhos de escala? Pode. Portanto, que a distribuição seja proporcional ao mérito de quem levantou mais receitas. É assim que é no mundo todo e é assim que tem que ter. Então, aquele papinho de NFL, de não sei o que, não adiantou. Tá? E para quem veio dizendo aí, estava dizendo, ou fez nos comentários antes, isso aí não tem nada a ver, Diogo, não, tá viajando. Tá aí, ó, pega lá a carta de intenção, que não era carta de intenção coisa nenhuma, era carta de cessão. Você veja lá listadas 14 propriedades e vê se não tem nada a ver o que eu falei ali, né? Mas, como eu disse, estão tentando dar uma desperto. O Palmeiras não vai querer pagar o lanche. Será que São Paulo vai querer pagar o lanche? Olha, é muita gente para consumir esse lanche, né? Vai ter que ter muito dinheiro, né? Será que tem algum sentido você fazer qualquer negociação sem Flamengo e depois qualquer negociação sem Corinthians? Eu não digo nem tanto o Palmeiras, mas só os dois, como eu já tinha falado. Encerra de vez qualquer discussão a respeito disso. É provável que a discussão inicie, volte, porque a história mostra isso, e quando eu falo das premissas baseado no que a história mostra pra gente. Premissa é uma análise do futuro baseado nos fatos do presente ou do passado. E os fatos do passado mostram que essa mesma aplicação, essa mesma ideia foi levada lá para a Premier League, para a La Liga, para a Itália, e não deu certo, né? Porque os clubes grandes não deixaram que seguisse dessa maneira. Mas enfraquece aí quem estava tentando essa ideia, certamente, mas daqui a pouco eles tentam de novo. Só que nesse caso, o Flamengo se fortaleceu muito, muito mesmo, para impor suas condições, e certamente, quando voltar essa discussão de novo, o Flamengo vai estar muito mais forte para que as coisas sejam feitas em acordo com as suas reivindicações, principalmente se for essa diretoria, que de boba, pode ter todos os defeitos, mas ingênuos, esses meninos que estão lá, eles não são. Quero saber a sua opinião a respeito, deixe aqui seus comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, o famoso joinha, tá? Hype esse vídeo e me fala o que você achou aí dessa tentativa de aplicar, tentaram dar a volta no BAP e receber a bicicleta de volta, né? Comente aí. Um grande abraço e até a próxima.